Fala, galerinha. Tudo joinha com vocês? Bacaninha? Tudo em paz? Então, hoje a gente vai preparar, a nossa aula hoje é sobre o relevo da América, o relevo americano, e hoje teremos aqui uma aula muito especial, com dois professores. O Hoje a Moral gente vai fazer uma dinâmica, né, Luiz? Hoje a e, com dinâmica vai ser certeza, diferente. A gente vai pois pegar é, as nossas dinâmicas da manhã com a tarde e fazer vamos embora, algo para os meninos é, viajarem nesse processo do relevo americano. vamos embora. Tá aqui o Moral e hoje tem Valesca também aí, ó. Moral também. Então, bora Vamos lá, lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. vamos falar um pouco desse relevo tão dinâmico que é o relevo da América. Vamos embora. Pronto, joinha, tudo ok? Tá perfeito, Luiz. Pronto, vamos embora. Olha só, gente, relevo do nosso continente americano. A América apresenta um relevo bastante diversificado, com as principais formações de relevo. Regiões montanhosas, temos planícies, regiões de planalto, e a disposição dessas formas de relevo acontece da seguinte forma. Aqui na costa oeste do continente, nós temos as formações montanhosas, aqui destaque para os Andes, aqui no México, destaque para a Sierra Madre, e aqui na América do Norte, destaque para as montanhas rochosas, que aqui ele chamou de cadeias montanhosas ocidentais. São formações geológicas recentes, decorrente do encontro de placas tectônicas, e isso significa dizer que é uma região de instabilidade geológica, onde pode ocorrer terremotos, erupções vulcânicas e também pode acontecer tsunamis. Ok, Valesca? Interessante também, né, Luiz, para ficar cada vez mais simples assim na memória dos meninos, eles sempre lembrarem que a parte oeste do nosso relevo americano é sempre a parte da instabilidade, como você bem colocou, e a parte leste é a parte consolidada, onde todo esse processo dos relevos são os relevos dos maciços antigos, dos cristalinos. Então, é um processo mais antigo e, por isso, também mais consolidado. Por isso, nós não apresentamos grandes altitudes. Então, fica muito mais simples para que eles possam absorver ao longo do tempo aquelas questões que sempre aparecem naquelas externas que eles vão fazendo, aquelas avaliações que eles vão pegando, que sempre está tentando dinamizar na cabeça deles aquelas pegadinhas, onde é que está os pontos mais altos, sempre a oeste aí, como Luiz bem colocou. Perfeito. Exato. Já aqui na costa leste do continente, nós temos, como você falou, as formações geológicas antigas, consolidadas, não é? São de formação geológica muito antiga, algumas datam da era pré-cambriana, né, que é o período de formação do nosso planeta. Eu posso dar um exemplo, que é o Planalto da Borborema, que é de formação geológica aí, que, segundo as pesquisas, tem mais de 4 bilhões de anos, uma formação geológica já consolidada. Aliás, o Brasil, para ser mais preciso, né, está numa região geológica de estabilidade tectônica. Isso é o que explica a ausência do nosso território, por exemplo, de fenômenos como terremotos, erupções vulcânicas, né? Se vocês forem pesquisar, o Brasil está localizado no centro de uma placa tectônica, numa região, né, de estabilidade, uma região totalmente consolidada em relação a essa movimentação de rochas. E também é o que explica nós não termos grandes altitudes, né? Pelo tempo geológico que nós temos, a ação dos intemperismos físicos e químicos vai nos formatando esse relevo que nós temos. Porque sempre eu lembro que os alunos, eles em sala de aula, eles sempre estão interpelando a gente, por que aqui a gente não tem grandes picos, por que não grandes altitudes? Exatamente por esse fator que Luiz bem colocou de uma forma tão dinâmica, de mostrar que essa posição central que nós estamos nessa placa nos consolida dessa forma. Esse processo é um processo totalmente natural de consolidação. Exato, perfeito. E nessas porções centrais da América, nós temos as regiões de menor altitude, como, por exemplo, as planícies. Aqui eu destaco a planície amazônica, tá certo?
que é uma planície de origem fluvial. A maior parte da planície amazônica foi formada em decorrência da grande quantidade de rios que existem na região. A gente está falando, inclusive, também da maior bacia hidrográfica do planeta, a região que concentra a maior quantidade de rios do mundo, certo? Então, nessa porção central da América, nós temos as planícies. Isso se aplica para a América do Sul e também isso se aplica aqui para a América do Norte. Observem aqui, certo? As planícies, como, por exemplo, a planície do Labrador, aqui na América do Norte, e aqui a planície amazônica, certo? Regiões aí de grande importância, pois abrigam grandes estudos, pesquisas sobre a origem e a história do nosso planeta, as regiões sedimentares, as bacias sedimentares. Ok, Valesca? Ok, perfeito. É exatamente nesse processo que você fala de ser uma região tão antiga, que o processo da sedimentação traz, são as regiões mais ricas nos sedimentos, por exemplo, são as regiões que a gente pode encontrar riquezas, né, que em outras partes do planeta, em sedimentos, a gente não pode encontrar, como as regiões do oeste, a região dos Andes, a região da Serra Madre, e as outras regiões que nós podemos estudar em qualquer outra formação do planeta, na Ásia, na Europa, que são formações recentes. Essas regiões sedimentares, elas realmente não são apenas ricas na questão hidrográfica, mas na questão sedimentar, como, por exemplo, dos minerais. Qual a região mais rica que nós temos aqui na América do Sul? Em minério, as regiões sedimentares, pelo próprio processo de sedimentação. Isso, perfeito. Vamos lá, ver outra página? Vamos lá, tá ficando bom. Vamos embora. Os maciços antigos. Esses maciços antigos, né, que já são formações mais consolidadas, eles localizam-se, como a gente falou precisamente na página anterior, localizam-se aqui na costa leste do nosso continente, certo? Destaco mais uma vez aqui, né, o Planalto da Borborema, como sendo uma formação geológica consolidada, antiga, e só a título de informação, o nosso Planalto da Borborema, ele é a unidade mais importante do relevo do Nordeste. Não sei se vocês sabiam disso, mas a Borborema é a principal unidade do relevo nordestino, influenciando o clima de toda a nossa região e, consequentemente, também exercendo influência sobre as formações vegetais, né, da nossa região, como, por exemplo, o desenvolvimento da caatinga. Certo? Isso excessivamente, né, Luiz, na economia, porque existe um reflexo total entre vegetação, clima e economia, que vocês vão ver um pouco mais à frente quando nós formos desmiuçar o conteúdo. Exatamente. Essas regiões, como são de formação geológica antiga, já consolidadas, já sofreram muito a ação do intemperismo, certo? A ação dos ventos, a ação da chuva, a ação da variação de temperatura, que provocou aí o desgaste dessas regiões, né, diminuindo a altitude dessas regiões, o que não acontece, por exemplo, aqui nas regiões montanhosas, onde o processo de soerguimento ele é maior, né, ele é mais intenso do que o processo de desgaste. É por isso que as cadeias montanhosas na costa leste da América continuam se soerguendo, os Andes continuam se soerguendo, diferente das regiões já consolidadas de Planalto, que não estão mais se soerguendo, e o processo de desgaste, ele supera o processo de soerguimento dessas regiões, dessas formas de relevo. E é interessante, né, Luiz, como na América a gente consegue visualizar de uma forma muito clara oeste e leste de formas bem opostas, entre recentes e antigos, que fica muito claro para os meninos agora nessa idade que nós estamos estudando, para ficar muito mais simples o processo de estudo deles. Lembrar sempre que a leste estão as formações antigas, estão as relações de planaltos e planícies, e a oeste, né, nesse processo oeste, a gente está um processo de formações recentes, de altitudes mais elevadas, um processo ainda em formação. Então, se vocês tiverem claramente esse processo aí afixado na cabecinha de vocês, vai ser muito mais simples de vocês consolidarem um estudo
desse processo de relevo das Américas como um todo, porque isso vai sendo configurado desde o norte até o sul. Perfeito, perfeito. Vamos embora. O negócio está ficando bom, certo? Esse mapa mostra justamente a disposição das placas tectônicas, né? E para quem tem alguma dúvida onde estava a localização do Brasil em relação à sua posição sobre as placas tectônicas, está aqui, ó. Certo? Então, observe que o Brasil está praticamente no centro de uma placa tectônica. Estamos muito confortáveis, né? Eu sempre costumo dizer aos alunos que, professores perguntam, né, professor, aqui tem terremoto? As chances são pequenas. As chances são quase aí inexistentes de ter aqui um grande terremoto. Nós sentimos aqueles abalos do que acontece lá na ponta do nosso processo, mas sentimos realmente não. Observem aqui, ó, que aqui está o encontro de uma placa tectônica, né, a placa sul-americana com a placa de Nazca, e é justamente onde está localizada a Cordilheira dos Andes. Certo? É uma região de intensa instabilidade tectônica, onde a ocorrência não só de uma cadeia montanhosa, uma região de grande altitude, como também pode acontecer nessas regiões, né, o aparecimento aí de atividade vulcânica, certo? Então, esse mapa ele é bem interessante, que mostra toda a divisão do nosso planeta em relação às placas tectônicas. A intensidade geológica dessas áreas, elas são totalmente diversificadas quando a gente compara a parte oeste do nosso continente e a parte leste. Porque vocês veem aí que a disposição das placas do lado leste, ele está totalmente aí sendo livrado de todo o processo de formação em relação às placas. Como o Luiz está aí colocando aí o apontador. Isso, como o Valesca falou no início, essa região aqui, ó, ela já está consolidada, então ela não sofre mais a ação tectônica de placas. Está bem no meio do oceano, ó, a placa. Exatamente. Diferente dessa região aqui, ó, tá vendo? Essa região continua sofrendo a ação tectônica de placas, e isso é o que faz o surgimento da Cordilheira dos Andes, ou de toda essa cadeia montanhosa que se estende aqui, da América do Sul até a América do Norte. Joinha? Beleza? É exatamente isso que traz a nossa formação geológica recente e o que faz essa dinâmica tão diferenciada da parte oeste para leste. Eu queria te agradecer bastante, viu, Luiz? Porque, assim, essa é um ponto muito, muito chamativo quando a gente está falando sobre a questão geográfica, né? Porque sim, com certeza. Não adianta a gente estar falando lá um pouquinho à frente, que nos outros encontros a gente também vai se encontrar, porque eu estou gostando muito dessa dinâmica. Não adianta nós falarmos nos demais encontros sobre outros pontos, inclusive entrarmos em discussões geopolíticas sem a gente entender os fatores geográficos do nosso continente. Eu quero te agradecer demais a oportunidade, tá certo? Foi fantástico estarmos juntos e vamos fazer mais isso. Vamos fazer mais. Gente, um beijão para vocês, tá? Obrigado pela oportunidade, Luiz. Valeu, Valesca, a gente vai se encontrar de novo, fazer esse momento bacana com os alunos, né? E um forte abraço para todos os meus alunos.